Olá, bem-vindos. Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso estudo, à nossa análise acerca da relação entre filosofia e política. Hoje eu gostaria de tratar, de abordar o pensamento político de um autor que é muito citado, eu diria muito falado, muito comentado, porém muitas vezes mal compreendido, noutras vezes mal conhecido, porque é pouco lido. Trata-se do pensamento político de Maquiavel, um autor que viveu entre o final ou a segunda metade do século XV e morre no começo ou na primeira metade do século XVI. Maquiavel é sem dúvida um dos mais controversos pensadores da política. Mas nós queremos compreender o seu legado, queremos compreender de alguma maneira os seus ensinamentos. Por isso, proponho aqui a seguinte questão, que é a questão que preside o próprio pensamento político de Maquiavel. Qual é a lógica de funcionamento do poder político? Como funciona o poder político? Qual é a sua lógica? Ou seja, em base a que a ação política é efetivada. Acerca de Maquiavel, ou sobre a figura de Maquiavel, nós conhecemos uma frase que é, via de regra, atribuída a ele: os fins justificam os meios, mas que, a bem da verdade, Maquiavel nunca redigiu esta frase, nunca fez exatamente esta afirmação. Embora seja possível extrair do corpo teórico, ou melhor dizendo, do pensamento político de Maquiavel, uma interpretação semelhante a esta frase, eu diria que é preciso tomar cuidado, porque no capítulo 18 da obra O Príncipe, em que nós encontramos algo parecido com esta frase, Maquiavel está querendo dizer que na ação política do governante o que importa são os resultados, porque o governante age não em benefício individual apenas, mas em benefício do Estado, do poder político. Ou seja, Maquiavel deixa claro aqui o seu critério pragmático, daí dizer que Maquiavel estabeleceu no âmbito da política ou do poder político, critérios pragmáticos. Ou seja, o que importa são os resultados, o êxito, o sucesso de uma ação, e não os princípios, os valores, tal como prescrevia Aristóteles em sua política normativa, ou então os teólogos e filósofos cristãos medievais, que fundavam o poder político na religião e na moral cristã, e orientavam toda a ação política para a salvação, digamos assim, das almas humanas, ou das almas. Em Maquiavel,
nós encontramos um outro fundamento, um outro, eu diria, princípio e uma outra finalidade para a política. O fundamento da política é a estabilidade, a instauração e a estabilidade do Estado, do poder político. E sua finalidade é o seu fortalecimento, o seu engrandecimento. O que Maquiavel está dizendo, então, é que há entre política, entre poder político, entre Estado e religião, uma separação. Ou melhor, a política ganha, com Maquiavel, autonomia. Mas, para além disso, dirá Maquiavel, é preciso ater-se aos fatos, à realidade efetiva das coisas. O governante deve agir de forma pragmática, mas, ao mesmo tempo, de forma realista e não idealista, tal como diziam os filósofos gregos e os seus intérpretes medievais ou cristãos. O político deve agir tomando em conta a realidade, a política como ela é e não como ela deveria ser. Por isso, muitos cientistas políticos consideram Maquiavel, se não como um dos fundadores da ciência política, ao menos o seu grande precursor. O que contrasta aqui, ou contrastaria, com a filosofia política. Esta é uma questão sobre a qual nós poderíamos também discutir, mas que pode nos levar um pouco longe demais. Eu gostaria de me ater, então, à questão proposta inicialmente. Ou seja, não importa aqui, ou melhor, o mais importante aqui não é saber se Maquiavel é um cientista político avant la lettre, ou seja, antes da hora, ou se ele é, de fato, um filósofo político. Importa dizer que o pensamento, o legado de Maquiavel continua válido, atual, de tal maneira que a sua obra, O Príncipe, tem sido vista por muitos governantes como se fosse uma espécie de manual político ou de ação política, dado que, segundo alguns intérpretes, Maquiavel teria reduzido a política a uma técnica. Mas essa também é uma questão sobre a qual cabe aqui, ou caberia, uma outra análise e discussão. Como disse, vamos retornar à questão inicial. Qual é, então, a lógica do poder político? Ou seja, o que leva em conta o governante, à época de Maquiavel, o príncipe, nas suas decisões e nas suas ações, nos seus empreendimentos políticos. Maquiavel dirá: o governante precisa tomar em consideração a sua capacidade, a sua habilidade individual, que consiste em saber agir no momento oportuno e de modo correto, a fim de extrair
o melhor resultado. Maquiavel denomina esta capacidade, esta habilidade de virtude ou de virtude, mas não é uma virtude cristã. Trata-se de uma virtude pagã, como por exemplo a força, a coragem. Além da virtude ou desta habilidade, Maquiavel dirá: o governante necessita saber o momento oportuno, quer dizer, saber interpretar os fatos, os acontecimentos, as circunstâncias, o contexto, a fim de agir com eficácia, não perdendo as oportunidades, as ocasiões que se apresentam diante de si. Ou seja, há algo que transcende ou que se encontra para além do poder do príncipe, que são os acontecimentos, os fatos. Ou seja, a fortuna, o acaso, não depende da vontade do príncipe e nem de sua capacidade, mas dele depende transformar a fortuna, o acaso, em uma oportunidade para engrandecer, fortalecer o seu poder político, o poder político do Estado. Em outros termos, Maquiavel está dizendo que o príncipe precisa ser, de um ponto de vista realista e de outro pragmático. Eis então os dois critérios que devem, de alguma maneira, informar o pensamento e, ao mesmo tempo, as decisões e as ações do príncipe. Mas é preciso ainda entender que, do ponto de vista de Maquiavel, os seres humanos são volúveis, muitas vezes egoístas, trapaceiros, mentirosos, cruéis, maldosos, inescrupulosos, astutos. Por isso cabe ao príncipe saber também se desvencilhar das ciladas que são armadas pelo caminho. Ter as virtudes, isto é, a astúcia da raposa, mas ao mesmo tempo é preciso ter a força, a agressividade, quando não a ferocidade do leão. Porque se o príncipe não puder ser ao mesmo tempo amado e temido, ele deve escolher então ser temido. E é claro, nunca poderá ser odiado, porque o ódio do povo, da multidão, vai deflagrar a derrota, a ruína do próprio governante. O Estado será tão mais forte se o príncipe tiver, portanto, estas capacidades, estas habilidades.
é preciso agir de forma astuta e também com força e determinação. Ou seja, um Estado forte não é apenas um Estado que possui leis. As leis sem as armas, né, não asseguram o poder político. Porque os homens, como disse, são traiçoeiros. E muitas vezes o príncipe deverá manter as suas aparências. É preciso, segundo Maquiavel, entender que há um conflito no interior da sociedade. Esse conflito que foi depois melhor compreendido por Marx no século XIX, que é a luta de classes. Mas para Maquiavel se tratava de um conflito de interesses entre o povo, a multidão, e as elites, ou seja, os grandes, os poderosos. O príncipe deverá sempre agir tendo em vista a existência deste conflito no interior da sociedade. Portanto, cabe a ele fazer concessões aos fortes, aos grandes, mas parecer também agradar os fracos, o povo. E, noutras vezes, fazer o inverso. Fazer concessões ao povo, parecendo também agradar aos grandes, mantendo-se, então, no poder. Cabe a ele não apenas, eu quero dizer, ao príncipe, melhor, ao governante, não apenas conquistar o poder, mas mantê-lo. Dito de outro modo, ao príncipe cabem virtudes que são não religiosas, que não são da moral religiosa, mas que devem, como disse antes, presidir o seu pensamento e as suas tomadas de decisões. Os resultados das ações políticas diz respeito, portanto, à capacidade do príncipe agir, tendo em vista, né, não os princípios, mas a lógica de funcionamento do próprio poder político, que é, ao fim e ao cabo, a lógica da força, a lógica das leis, a lógica das armas, a lógica do exército, a lógica do poder coercitivo, da força militar. Ou melhor, um Estado só se fortalece se for capaz de ser também temido por outros Estados. Esta é a lógica do poder político. Este é, segundo Maquiavel, o seu grande propósito, sua grande finalidade. A manutenção, quer dizer, a sobrevivência histórica do Estado, depende de sua força, de sua grandeza e de sua capacidade de
impor seus interesses frente a outros estados. Poderíamos, sem dúvida, atualizar o pensamento de Maquiavel para uma análise geopolítica, contextualizando os seus critérios de ação política, ou seja, o realismo político e o pragmatismo, com o que está ocorrendo hoje ao redor do mundo, em que nós temos uma superpotência querendo dominar ou impor sua vontade pela força, pelas armas, de forma cruel, desumana. Poderíamos indagar se era ou se é exatamente isto o que o pensamento político de Maquiavel prescreve ou prescreveria se Maquiavel estivesse dentre nós. Mas esse, por certo, deverá ser um assunto para um outro vídeo. Portanto, se você se interessa por questões filosóficas e políticas, me acompanhe por aqui. Estou produzindo uma série de vídeos que relacionam a filosofia e a política na tentativa de compreendermos, o pensamento dos mais representativos filósofos ou pensadores da política. Seja como for, precisamos compreender a nossa realidade política. Para tanto, precisamos recorrer ao referencial ou ao pensamento e às obras desses grandes pensadores que continuam lançando luz ou iluminando o nosso próprio pensamento, o nosso pensamento político, a fim de podermos então melhor compreender e melhor agir na nossa realidade ou na sociedade em que nos encontramos inseridos. Peço que você se inscreva no canal, se por acaso ainda não está inscrito, que compartilhe esse vídeo, que deixe também suas perguntas, suas questões, seus comentários ou suas dúvidas. E até o próximo vídeo.